Boa tarde, professor. O nosso trabalho do segundo bimestre, referente ao primeiro semestre do ano de 2020, será sobre a hipoteca. Contemplada pelo Código Civil de 1916 e em vigor no Código atual, rege-se por alguns princípios, os quais são o da acessoriedade, indivisibilidade, especialização, publicidade e o subprincípio da prioridade. Na seara dos direitos reais, a hipoteca encontra-se ao lado do penhor e da anticrese, embora se sobressaia em relação a estes pela sua própria constituição e pelos tipos de bens que lhe podem servir de objeto. De acordo com Pontes de Miranda, a hipoteca é um direito real, de garantia que grava o imóvel, ou o bem que a lei aponta como hipotecado, sem passar ao titular do direito à posse, não permitindo ao credor sequer a pretensão à sua imissão. Caso ocorra a transmissão da posse, tal pacto se desvirtuará como direito real, não sendo inscritível ou averbável. Ainda com relação à hipoteca, ela é um direito real de garantia que incide acerca de um bem imóvel, de maneira oposta ao penhor, que abrange tanto bem imóveis e imóveis quanto imateriais. A hipoteca ela é limitada a bens de difícil ou impossível mobilidade, sendo por isso considerada uma das mais concretas garantias de pagamento. Apesar de não haver a real entrega do bem pelo devedor ao credor, caso não aconteça o pagamento do débito, ocorrerá a mudança da posse do bem ao credor. Sendo assim, através da hipoteca, o devedor ou terceiro assegura uma dívida comprometendo um bem imóvel para que esta seja paga. Caso o valor acordado não seja pago, o credor poderá realizar tal garantia para proporcionar o recebimento do seu crédito. No Código Civil Brasileiro, o artigo 1473 dispõe que a hipoteca é um direito real de garantia sobre bens imóveis. Além de imóveis, o Código Civil elenca outros bens possíveis de hipoteca, como estradas de ferro, navios e aeronaves, sendo estes regidos por lei especial, e recursos naturais, porém exceto aqueles que são de posse constitucional da União, como riquezas minerais ou fontes potenciais de energia hidráulica, haja visto no artigo 1230 do Código Civil. Seu prazo de decadência ou prescrição é de 30 anos, onde nenhum pagamento de dívida pode ser estabelecido. Se nada acontecer nesse período, a hipoteca é extinta. Existem 3 tipos de hipoteca em vigor no nosso direito brasileiro. A primeira delas é a hipoteca convencional, onde o ato decorre do devedor, ou seja, é o dono do bem que deseja hipotecá-lo. Neste caso, exige-se um registro em cartório. O segundo tipo de hipoteca é a hipoteca legal. Este ato provém da lei, sendo a hipoteca desenvolvida automaticamente nos casos previstos pelo artigo 1489 ao 1491 do Código Civil. Cabe como exemplo o inciso 3º, que garante hipoteca legal aos ofendidos, ou seja, os herdeiros, sobre imóveis de um delinquente, onde o credor recebe o bem como pagamento pelos prejuízos causados por um crime. A gente exemplifica como citando um roubo, ou pelas custas do processo judicial. Além do registro, as hipotecas legais precisam ser especializadas, ou seja, é um processo jurídico que valida a hipoteca em termos do referido artigo. E por fim, a gente tem a hipoteca judiciária. É um modelo quase que em extinção, aplicado por meio de sentença condenatória. É um dispositivo jurídico que reforça ainda mais a sua garantia de pagamento. Como os códigos pouco ou nada comentam sobre ela, seu papel atual é de simples vestígio histórico. Está previsto no artigo 466 do Código de Processo Civil. Ainda, dentro dos requisitos subjetivos que são exigidos para que se acione esse dispositivo, Maria Helena Diniz discorre que os elementos relacionados à capacidade do devedor em alienar o bem
pois apenas com essa qualidade é que pode se concretizar a hipoteca, visto que se a dívida não for paga, o imóvel será vendido em asta pública. Caso ocorra de o bem ofertado não ser de propriedade do devedor, o negócio jurídico será nulo. Todavia, o Código Civil, em seu artigo 1420, parágrafo 2º, prevê o caso da validação da hipoteca, caso o devedor de boa-fé a constitua sobre o imóvel, que não é de sua propriedade, desde que ele o adquira posteriormente, cujos efeitos somente serão produzidos a partir do registro da hipoteca. Ainda de acordo com Maria Helena Diniz, os menores poderão hipotecar seus bens assistidos ou representados, assim como os curatelados, mediante autorização do magistrado. A autorização judicial tem por finalidade proteger esses sujeitos, visto que seus bens serão gravados de ônus. É mister que seja demonstrada a necessidade e a urgência de tal ato. E para concluirmos sobre o tema de hipoteca, através desse conteúdo sobre direito hipotecário, pode-se observar que trata-se de um tema ainda bem distante de ser finalizado. No direito civil brasileiro, podemos verificar que a hipoteca determina vínculo obrigacional, sendo extinto somente com a conclusão de pagamento da obrigação, possuindo ainda um ato unilateral contratual, com efeito erga omnes. A hipoteca tem como elemento fundamental o direito real, que produz seu registro junto ao cartório de registro de imóveis, para que o credor tenha a preferência junto ao determinado bem. Desse modo, o operador de direito poderá analisar a forma de aplicação na relação jurídica, a fim de aplicar as normas jurídicas da melhor forma possível.